Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira e estamos começando mais uma semana do Farol Expresso. E como prometido, a gente vai fazer com uma pegada um pouquinho diferente. A gente não vai precisamente falar sobre o tema do último domingo, então de qualquer maneira eu peço para que você assista, mesmo você que está chegando agora, chegou aqui, apareceu lá nas suas indicações no YouTube ou até nas suas indicações de feed de podcast, eu convido para que você vá no nosso canal, o Farol Igreja, segue lá e aí você vai acompanhar a mensagem. Porque, de certa forma, eu acho que vai ter relação, não tem como. Né? A gente está debatendo, está tendo algumas reflexões acerca da série De Dentro para Fora. É uma série alusiva ao Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio. E o que a gente percebe que mais dá aqui na nossa igreja é psicólogo. Então nós somos agraciados com essa galera. Lembrando que iríamos ter mais 2 psicólogas aqui, entretanto as suas ações maternas gritaram e falaram mais alto. Agora aos 47 do segundo tempo, e temos a única que ainda não é mãe, mas está se preparando para casar, então já será mãe. Então, minha irmã Jace, se apresenta para a galera. Olá, meu nome é Jaciana Torre, sou psicóloga clínica de abordagem psicanalítica e atualmente eu atendo online. Pois é, e como foi que você chegou aqui no Farol? Qual conexão que você faz parte? Você serve em qual equipe? Olha, eu cheguei assim, bem aleatório, porque eu no caso com o meu noivo, né? A gente passou pela frente da igreja, foi procurar no Instagram porque achou a igreja bonita, do lado de fora dela. A gente olhou e falou, bom, por que não, né? Vamos lá dar uma olhada. A gente olhou, ficou na primeira vez aqui, assistiu o culto, ele se converteu na primeira vez, ele era ateu. E eu já era de uma outra igreja, mas tinha saído dessa outra igreja. Então a gente decidiu ficar aqui, conhecer no caso o Start também, né? A gente passou pelo Start, e que é esse curso introdutório para conhecer a igreja, conhecer os valores da igreja. A gente passou por ele, gostou, e daí a gente se tornou membro. Massa, show de bola. Beleza, então, que bom. Eu já quero deixar meu abraço para Augusto, o noivo da Jace. Pois é, vou deixar um abraço para ele. Quero também deixar um abraço para Bárbara e para Estela, as outras psicólogas da nossa comunidade que não puderam vir. Deixar um beijinho aí para o Benício, um beijinho para o Bento, que são os filhos delas. Né? Então, a atividade de mãe fala mais alto nesse momento e a gente super entende, tá bom? Cheiro para vocês. Gente, ô Jace, assim, aliás, eu tenho que passar alguns recados também. Gente, se você deseja conhecer mais o Farol, se você é da região de Igaraçu ou de Olinda, você pode falar com a gente no nosso direct do Instagram, o Farol Igreja ou o Farol Igaraçu, ou pode falar pós encontros dominicais da gente com o pessoal do Hospitalidade e falar, eu quero conhecer um pouquinho mais do Farol, quero fazer o Start, ou entendo que seja esse o momento, para caso que você não seja batizado, né, de ser batizado, então pode ser esse momento. Então o Start é o curso ideal para você, é o curso que abre as portas, é o curso inicial, é a plataforma inicial de educação do Farol, tá bom? Então convido você para que você venha fazer parte desse curso com a gente. Massa? Eu tenho uma pergunta, porque assim, a gente já sabe muito e não é que a gente sabe muito. A gente escuta falar muito sobre depressão, deveria escutar até mais, falar sobre a prevenção ao suicídio. Mas você tem percebido, por exemplo, que os casos aumentaram, a gente está saindo aí, espero eu estar saindo de pandemia, né? Você acredita que que aumentaram esses casos no período da pandemia? Olha, eu acredito que sim, porque o isolamento fez muita coisa acontecer. Então, assim, o fato de a pessoa não se isolar por escolha, né? Ela se isolou porque tinha essa necessidade, então não ter contato com o outro. Nós somos seres, né, relacionais, então o fato de não estar com outra pessoa, não poder fazer isso, o contato físico, até a nossa cultura mesmo, essa questão do Brasil ser mais caloroso, ter todo esse processo, a gente não tinha. Então, assim, isso com certeza fez essa falta. E, assim, no meu consultório, eu atendo muito com ansiedade, com depressão. No caso, teve ou tentou suicídio,
ou tem uma ideação suicida. Então, assim, é comum esse tipo de demanda. Ideação, que tu fala é a tendência, né? Ela já entendeu. A ideação, no caso, é quando você começa a ter pensamentos repetitivos de morte. Então, assim, é diferente, como posso dizer, a questão da ideação em si é justamente isso, é esse pensamento. Você começa a pensar de, poxa, eu poderia me matar, eu poderia, sei lá, deixa eu pensar de tal jeito, Pensou de tal na outro possibilidade jeito. de ir com uma certa frequência. Ou pelo menos essa questão do querer mesmo. Às vezes a pessoa não pensa na forma, mas ela começa a pensar nessa vontade. Então, quando isso começa a ter um lugar no coração, digamos assim, isso a gente chama de ideação suicida, é a questão do pensamento dessa sensação também. Então, assim, isso é comum e, ao contrário do que se pensa em relação ao suicídio, de não vamos falar sobre isso porque não podemos, vamos ter todo esse processo de... Obviamente, é necessário ter um cuidado de como que você vai falar sobre o suicídio, mas a ideia de falar sobre ele é interessante. Quando alguns pacientes meus chegam e dizem, olha, eu pensei sobre isso. Ok, você pensou como? Você tem acesso a isso dentro de casa? Isso é importante, porque... Acesso a isso, no caso, ferramentas que possam proporcionar... Isso. Porque se ele pensou de uma forma tal, e ele tem essa forma, então eu preciso saber se ele tem acesso a isso. Ter uma vontade é uma coisa, a ideação. Você colocar em prática já é a tentativa. Então, se você conversa enquanto ainda está na ideação, tem essa possibilidade de parar. Então, eu tenho pacientes que estão em estado de depressão e têm ideação suicida. Eu converso com eles sobre isso, há um acompanhamento, há um processo de terapia e alguns chegam a não ter. Então, assim, quanto mais você conversa, você ter esse espaço na psicoterapia, isso vai como se a energia fosse diminuindo. Se você fala sobre isso, fala sobre o que lhe angustia, a tendência é isso diminuir. Então, claro que tem questões que precisam de uma questão psiquiátrica, né? Então, tem pessoas que precisam de medicamento, é interessante. Mas tem pessoas que não precisam. Então, a psiquiatria e a psicologia junto é uma coisa muito boa. As pessoas, elas aceitam facilmente que elas estão com a tendência suicida? Olha, atualmente... E até na tendência depressiva também? A questão de ser um tabu, ainda que tenha falado, né, a questão do Setembro Amarelo, é algo que é muito falado nesse mês, que é até uma questão, né, que assim, eles pegam um mês disso, e é interessante que tenha, mas também é importante que a gente lembre que durante os outros meses do ano, isso continua acontecendo. Bem lembrado. Então, é o fato da gente continuar combatendo, no sentido de acolher, não é combater no sentido de chegar e dizer, olha, você precisa parar, não é sobre isso. É sobre a gente acolher essa demanda. Porque a pessoa chega e diz, olha, eu tô querendo tentar, eu quero fazer isso. Ok, então vamos conversar sobre isso? O que é que lhe angustia? Enfim, se não tiver atendimento psicológico, vem um atendimento psicológico para essa pessoa. Então, assim, não é sobre travar um conflito com ela. É sobre acolher essa demanda. Porque tem essa questão de que a gente quer dar uma resolução. A pessoa chega querendo ter uma coisa, então não. Então, ou a gente chega e diz, não tem por que você ficar triste. Porque você tá, a vida é boa, então tá tudo certo, então não tem porquê. Então tem esse processo, ou esse processo de tentar resolver, não, mas faz isso, faz aquilo. Aquela angústia, ela não vai passar de uma resolução. É um acompanhamento terapêutico. É um processo que ela precisa de um acolhimento. Porque se ela fosse uma resolução, ela era mais fácil de ser resolvida, né? Ou ela mesma podia chegar e dizer, não tô querendo mais. Poxa, pensei em morrer, não quero mais morrer. Pronto, e ir embora. Não é sobre isso. É sobre um acolhimento. É necessário que você tenha, inclusive, validar os próprios sentimentos também. Porque muitas vezes a gente não tem isso de tipo, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente dor, a gente fica, não, mas tem tanta gente passando fome, né? Por que a gente tá desse jeito? E assim, são dores diferentes, são situações diferentes, necessidades diferentes e privação de direitos diferentes também, que podem levar a uma tentativa de suicídio. A gente tá vendo aqui muita coisa de desemprego, a gente tá vendo o mapa da fome, um monte de coisa, e isso também tem a ver. É um potencializador de uma situação dessa. Então, assim, a gente tá vivendo coisas no Brasil que, assim, são complicadíssimas. E isso também acarreta. Então, a gente não pode pensar que a pessoa só tentou se matar. Não. Teve vários indícios, várias questões para chegar até isso. Então, acolher essa demanda é muito importante. Tu falou aí sobre essa coisa da diferença. O que difere, por exemplo, a pessoa tá triste, eu tô triste e tal, tô angustiado por algo... E o que diferencia, por exemplo, quando essa tristeza, ou quando é que essa tristeza, ela se torna uma depressão, ela pode se tornar uma tendência suicida, né? Enfim. Não sei se foi claro. É a questão de ser uma emoção
e a questão de ser um transtorno. São coisas diferentes. Transtorno é literalmente isso, porque transtorna a sua vida. Então, é diferente você estar triste. Tudo bem, você está triste hoje, amanhã você não está triste, segue a vida. Outra coisa é você estar tendo uma depressão. Eu tô triste hoje, eu tô triste amanhã, eu tô triste depois, eu tô em uma intensidade muito superior ao que eu tô aguentando. Aí isso já gera um transtorno. E tem toda uma questão do DSM e do CID. Peraí, o que é SM? O que é CID? O DSM e o CID DSM e CID são... a gente mede, digamos assim, não é exatamente medir, mas é uma questão de transtornos mentais. São livros que a gente pega como que eles são categorizados, e o CID é o brasileiro e o DSM é o internacional. Por exemplo, se alguém chega a ter um tipo de transtorno, o psiquiatra diz que ele tem uma depressão. Ele vai lá no CID e vê. Depressão na página lá do CID. Tem um número. Isso. Pronto. Então ele vai, aquele número, e aquele número de referência, ele tá o transtorno. E de tudo que é doença, né? Isso. Não só doença da mente, por exemplo. Exatamente. Então tem alguns, transtorno de ansiedade, tem páginas lá, transtorno de ansiedade, qual é a numeração, tudo certinho. Nesse DSM ou nesse CID, porque depende se você for no internacional, aqui a gente vai usar o CID, né? Porque é Brasil, mas assim, na faculdade eu estudei muito DSM, que a gente pegava autores que eram americanos nos Estados Unidos, então a gente acabava pegando ele. Mas assim, é interessante que seja o CID, porque se a gente vai estudar, é o brasileiro, né? Digamos assim. Mas a nossa referência desse CID tem lá. Então, tem, por exemplo, depressão tem aí os sintomas e tem, por exemplo, duração. Então, se está de 6 meses ou superior a 6 meses, então pode caracterizar uma depressão. Tem os sintomas lá também, que tipo, o que é o que ele está tendo. Então, por exemplo, está dormindo muito ou está dormindo quase nada. Então, tem sintomas ali que tem, inclusive, quais são os números de sintomas que ele está tendo. Então, é de 5 ou mais, 4 ou mais. Então, dependendo dos sintomas, dependendo do transtorno, ele tem essa quantidade. E daí no CID tem dizendo tudo isso. Então, é categorizado desse jeito. O diagnóstico é feito a partir disso também. Claro, né, conversando com a pessoa e tudo mais, mas digamos assim, a classificação dele está nesse CID. Eu queria trazer mais para um contexto, por exemplo, de prevenção e de combate por parte da comunidade de fé, tá? Eu não sei se você teve pacientes seus que são envolvidos também com comunidade de fé ou não, ou se já foram, enfim. Ou pela sua própria experiência, né, de vida dentro da comunidade de fé. No que é, né, ou se existe, no que é que, por exemplo, uma comunidade de fé pode, tentando ajudar, acabar atrapalhando esse processo, porque eu entendo que ela vai tentar ajudar, mas às vezes por não ter um conhecimento técnico, ela às vezes acaba atrapalhando. E no que ela pode ajudar? Eu acho que atrapalha quando, assim, tem um discurso muito de Deus é superior a tudo, inclusive as suas doenças, inclusive doenças mentais, e tá tudo certo, você vai se curar. Não é que esteja errado. Enquanto cristã, eu acredito que Deus é superior a tudo. Deus é capaz. E Ele é capaz de lhe curar. Porém, Ele também deu a capacidade para médicos e psicólogos para lhe atender. Então, quando você tem esse discurso, é um discurso que inclusive envergonha, porque se você vai pedir ajuda, você está pedindo ajuda além de alguém que é Deus, né? Então, eu não vou procurar ajuda. E daí, se você não procura ajuda, você também está, de certa forma, aquela pessoa não vai procurar, então pode acontecer algo com ela. E você é responsável indiretamente. Então isso pode ser algo bem ruim. Agora, para ajudar, eu acredito que informação é muito importante. Tu falou aqui sobre ter vários psicólogos dentro da comunidade. Então, assim, o fato da gente ter um trabalho e saber que a gente é psicóloga, outras pessoas chegarem até a gente para saber ter informação, é interessante. Então, o fato da gente estar fazendo isso aqui é uma forma. Porque pessoas que vão escutar, que vão ver, não que vão... bom, né? Então, né? Contribuindo, veja bem. Mas as pessoas que vão escutar, que vão ver, são pessoas que são da igreja, mas pessoas também que estão fora. Então tem gente até que talvez esteja assistindo aqui que não seja de igreja nenhuma. Mas professe outra fé, por que não? Né? Pra mim, eu acho que quando fala da internet aqui não tem muito limite, não. Eu acho que tem um outro problema, sabe? Que está muito atrelado a isso de... Às vezes a pessoa quer espiritualizar algo que é uma patologia. Sim. A gente acredita no poder de Deus, que Ele pode tudo,
acreditamos e concordamos totalmente com o que você diz aí, que Deus realmente prepara pessoas para ajudar outras pessoas. É normal isso. O problema é que às vezes a gente quer espiritualizar a depressão e colocar a depressão como algo assim pontual, como se fosse um pecado da gente. Sim. Ou a gente não confia muito em Deus, nosso pecado é a apostasia. Às vezes se liga muito à apostasia, a falta de fé. Ah, não, você está assim porque você não tem fé, né? Então tem isso. Eu já me deparei, por exemplo, com 2 problemas nessa área. Ou a pessoa que espiritualiza assim, se é falta de fé e vai orar que passa, né? Ou a pessoa que às vezes tem um problema ou aumenta o seu problema, eleva para um grau disso para obter a ajuda e a atenção da comunidade de fé. E eu confesso a você que é uma linha muito tênue para se descobrir isso. Eu não incentivo, eu não quero nem incentivar você a ficar tentando descobrir se é ou não, sabe? Peça oração a Deus, discernimento, e bote, se tiver algum profissional perto de você na sua comunidade de fé, bote profissional para conversar com a pessoa, que ele consegue discernir mais fácil do que a gente, talvez, assim, né? Eu já me deparei com essas 2 situações, né? Tu já conseguiu se deparar com isso? Se você perceber no consultório que a pessoa está dizendo assim, eu acho que eu estou com depressão, e você olhar e dizer não? Então, eu atendo pela psicanálise. Então, isso muda algumas coisas. Meu ponto de vista. Tipo, psicanálise é uma abordagem da psicologia, assim como tem várias outras abordagens da psicologia. E isso muda o ponto de vista porque eu escolhi a psicanálise justamente porque é a minha visão de mundo. Então, assim, tem conceitos que a gente vai abordar que é diferente. Por exemplo, conceito de resistência, conceito de transferência, conceito de neurose. Então, são coisas que eu vejo na clínica que podem ter muito a ver com isso, mas é um processo inconsciente. Meu Deus, você tá falando um bocado de coisa, Exatamente. Eu tô viajando. Mas isso aqui dava uns trocentos podcasts. Pois é. Não, é coisa pra gente pensar aí para setembro, os próximos setembros. Aí o que acontece? Se for o caso. De uma forma prática, você tá dizendo, ele tá inventando, de uma forma mais profunda, eu olho no consultório e digo, isso aqui é só uma neurose dele, é um sintoma dele. A maneira como eu vou olhar é uma forma diferente. Não vai ser uma forma de tipo, é isso. O conceito que eu tenho dentro da psicanálise é olhar isso aqui através do inconsciente. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, para o tipo de pessoa nesse perfil, não seria mais, talvez, dentro da psicanálise, uma depressão, em si uma neurose. Já seria um outro problema. Ser. Não, estou falando assim, hipoteticamente, tá? Seria, né, se fosse um quadro, assim, vamos supor que, beleza, não é depressão, mas é um outro problema. Pode ser um outro transtorno, do mesmo jeito que também, dentro dessa questão do suicídio que eu te falei, pode ser que tenham sintomas ali que tenham, porque depressão tem vários níveis, então pode ser que ela esteja dentro de um processo depressivo, mas pode ser que essa tristeza profunda seja uma melancolia, seja um outro processo. E daí tem tipos de neurose, tem tipos de sintomas que são esses comportamentos, só que aí dentro desse processo inconsciente. Então, assim, é muito difícil alguém chegar e alguém que não tem acesso à psicologia desse modo, chegar e dizer, isso aqui, ele dentro do inconsciente dele, ele quis dizer isso, mas ele fez isso. É um tipo de coisa que, assim, a gente viaja, entendeu? Mas, assim, pra alguém chegar e dizer, é isso, é inconsciente. Então, é aquele processo do, só Freud explica, porque ele vê inconscientemente, né? A ideia dele é trazer isso à tona. Então, eu mexo a perna desse jeito. Por que eu mexo a perna desse jeito? Então, eu tenho medo de tal coisa. Por que você tem medo de tal coisa? Então, assim, se na sua cabeça, assim, ele tá fingindo, mas aí, será que ele tá fingindo mesmo? Será que a demanda dele, porque assim, todo excesso esconde uma falta. Então, que falta é essa que ele tem? Então, entra nesse processo, dentro de uma terapia, entender que falta é essa. Por que ele tá colocando esse sintoma dele desse jeito? Se ele tá colocando aí, tem uma falta. Então, que falta é essa? Por que ele tá... o comportamento dele tá indo nisso, mas o sentimento dele tá mostrando outra coisa. Talvez ele nem queira mostrar desse jeito. Talvez essa dramatização seja uma forma de neurose, sendo que é dentro de um processo que ele tá vivendo ali que nem ele sabe. Sim. Eu falei sobre o fator, por exemplo, comunidade de fé, mas eu vou num núcleo ainda mais próximo do indivíduo, do paciente, da pessoa que está sofrendo dessa patologia, a família. Onde entra a família, qual é o papel da família, deve ser o da família
no auxílio a essa pessoa. Porque às vezes a pessoa, eu percebo também que em alguns casos a pessoa até encontra um inimigo maior, em alguns casos parece que é dentro de casa, né? Parece que é frescura isso aí, deixa de coisa, menino, né? Então, a família, nesse caso, o que é que ela pode contribuir? É o de sempre, acolher. Acolher é a coisa mais fácil, é aquela questão do, poxa, Jesus deixou pra gente amar o outro, sabe? Então assim, como é que você pode amar o outro hoje? Se a pessoa tá dizendo eu tô triste, ok, acolha essa tristeza dela, poxa, olha, eu tô triste. O que é que eu posso, tem uma coisa que eu posso lhe ajudar? É o básico. Não tem tanto o que fazer no sentido de que você tem que fazer uma revolução na vida da pessoa. Mostrar que tá ali. Porque muita coisa, assim, a gente tem a primeira forma de sociedade é a nossa família. Nossos traumas estão muito dentro da família. O que realmente mais tem é problema dado pela família. Tem coisa que foi seu pai, sua mãe, seus avós que fizeram você acreditar de tal forma porque eles acreditaram de tal forma e daí você acaba tendo certas questões. Ah, eu tenho medo de tal coisa, mas tu já passou por algum trauma desse? Não, desde pequeno a mãe tá dizendo que não, faça não, Seriam crenças limitantes, no caso. Sim. Contribuição nisso. Isso é da TCC. Renata fez uns negócios aí, né? Como que é o negócio aí, irmão? PNL, essas coisas aí. Ela fala crenças limitantes, quando eu dou essa, eu tô rindo demais, amanhã eu vou me lascar. Ela, isso é crença limitante. Né? Tô rindo demais hoje, aí no outro dia eu acho que eu vou ter uma raiva, né? Isso aí é a crença limitante. Pronto. Né? Interessante. Entra nesse processo. Uhum. Por fim, assim, o que você indicaria hoje para a pessoa que está assistindo ou ouvindo, para a pessoa que quer se informar mais sobre essa problemática, esses tipos de patologia, o que você indicaria, ou na internet, ou de livro, ou de filme, documentário, que possa ajudar essas pessoas, o cidadão comum que não é psicólogo? Não que o psicólogo não seja comum, mas assim, pessoa que não tem, um leigo, tipo eu, um leigo, assim, o que você indica? Idia, eu acho que é interessante tu partir daqui. Eu acho que a primeira coisa, se for voltada para essa questão do suicídio, é dar uma olhada no site do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Porque eles têm algumas pesquisas e eles falam sobre o suicídio de uma forma muito ampla e de uma forma muito acessível. Então, acho que a primeira coisa que você deve fazer, inclusive sabendo que o CVV, ele é 24 horas, é sobre total sigilo, se você ligar, porque tanto ele faz um apoio emocional, como ele faz também uma prevenção ao suicídio. Então, por exemplo, pessoas que estão com ansiedade, elas estão em crise de ansiedade, elas podem ligar. Do mesmo jeito que alguém está pensando em se matar, também pode ligar. Então, você está passando por alguma angústia muito forte, você pode ligar. Então, assim, é 24 horas, é total sigilo. E, assim, o número 188. Você pode falar pelo telefone, pelo chat, pelo site. Então, tem formas de você acessar isso e você obter ajuda. Se você não tiver uma rede de apoio, ou se você não quiser aquela rede de apoio naquele momento, porque às vezes você não quer falar sobre algumas coisas com alguém, e daí você fala com alguém que você não precisa nem se identificar. Elas vão te ajudar porque elas são voluntárias e elas são treinadas para isso. Então, acho que a primeira coisa, a partir disso, aí você pode ver um mar de possibilidades. Porque, assim, tem coisas que são muito teóricas, realmente. Mas tem coisas que você começando por baixo mesmo, começar a ver autores, principalmente assim, tem autores brasileiros que falam sobre isso, pesquisas que são aqui. Acho que inclusive pesquisas é importante, porque na internet tem muita coisa, né? E daí quando você, mas tem não sei quantos % que aconteceu tal coisa, tá, mas baseado em quê? Então é interessante você dar uma olhada. Doutor Google não rola. Exatamente. Tem, por exemplo, o Cielo, tem algumas outras plataformas que são de artigos, porque assim, a gente tem às vezes uma coisa de que artigo é muito sobre a vida acadêmica, sendo que artigo é pro povo. É pro povo se informar. Se você não se informa, você acaba também pecando por ignorância, no sentido poxa, eu não sei o que está acontecendo, né? Sendo que tem acesso a isso. Então, assim, procurar um artigo que você se identifique mais, no sentido de... Tem artigos que são mais interessantes, mais no contexto brasileiro mesmo, de entender sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, sobre políticas públicas, sobre o que está acontecendo até pós-pandemia, entre aspas, né? A gente ainda está dentro da pandemia. Então tem aspectos que dá para você pesquisar e se informar mesmo, sabe? Se informar para ajudar a sua família, para ajudar pessoas próximas, ajudar nesse processo de acolhimento, de informação, porque tem esse CVV que eu falei, mas, por exemplo, o CAPS, que
tem o CAPS, é esse processo, né, de políticas públicas, que é para você acessar também, é um centro para você, um centro no caso psicossocial, que é para você acessar de saúde mental, e todo mundo ali é gratuito, né, é do SUS. Então é para você acessar, é para você chegar até lá, então ver onde é o do meu bairro. Então tentar acessar ali, poxa, eu tô no nível de realmente emergência. Então assim, você pode ligar ambulância. É um caso mais grave, ambulância, 92. Então assim, tem uma questão de saúde mental ali dentro também. Então é você se informar de o que é que eu posso fazer para ajudar e tirar o meu limite dentro desse processo. Massa, show de bola. Jace, valeu, viu? Obrigada. Você possa vir outras vezes. Quero, pode me convidar. Falar, ou como psicólogo e também como serva de Jesus aqui, Amém. falando sobre suas impressões da mensagem também. Gente, o que a gente incentiva vocês é isso, pesquisem. 188 está aí, Centro de Valorização à Vida, né? O CAPS. Se você tem alguém próximo de você, ou se você é essa pessoa, quebre todos os paradigmas na sua cabeça, suas crenças limitantes. Deus está levantando pessoas para cuidar da sua saúde. Entenda isso. Faz parte da soberania de Deus também isso. Tá bom? Um cheiro para vocês. Deus abençoe. Se vocês gostaram, curte, compartilha, ativa os sininhos. Eu tô cada vez mais youtuber nesse negocinho aqui. Tá bom? Cheiro, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.